eu quero falar com você hoje sobre esta passagem que está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 32. Bom, Jesus havia pregado o dia inteiro, havia feito muitos sinais, curado muitas pessoas, e ele estava cansado. Então ele mandou os seus discípulos pegarem o barco, atravessarem para o outro lado, e ele ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho, ele orava, e já na quarta vigília, já bem perto do amanhecer do dia, ele decidiu encontrar os discípulos no mar da Galileia. E a Bíblia diz que, como já estava bem longe o local onde o barco estava, ele decidiu ir andando sobre as águas. E quando ele chega perto do barco, a Bíblia diz que os discípulos se assustam. E aí falam para o outro, dizendo: é um fantasma. E Jesus então disse: não tenham medo, sou eu, Jesus. E então Pedro disse: Senhor, então se és tu mesmo, faça com que eu vá te encontrar sobre as águas. Aí Jesus disse: desce e vem. E ele fez isso. A Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. E chegou um certo momento, quando ele estava ali caminhando, veio o vento e ele ficou com medo do vento forte, porque eles estavam no meio de uma tempestade. Então ele afundou. E na hora que ele afunda, Jesus dá a mão para ele, tira ele do fundo e diz: por que você duvidou? Bom, e depois que ele entra no barco, o barco fica calmo. Irmãos, o que eu quero falar para você hoje é de extrema importância. Principalmente você que não entende o que é uma igreja em células, o que é uma visão celular, o que é uma célula. Não é um assunto novo, porém muitas igrejas não entenderam ainda a estratégia e a visão bíblica. É lógico que num sermão eu não consigo mostrar tudo isso para vocês. Mas eu quero começar falando sobre essa passagem bíblica que nós acabamos de ler. Aconteceu uma coisa aqui muito interessante, que Jesus caminha sobre as águas e ele chama Pedro para sair do barco. Olha, Pedro estava junto com seus discípulos num lugar muito perigoso, as ondas estavam altas, o barco estava subindo e descendo, chovendo forte, trovejando. O barco naquele tempo era frágil, era um barquinho simples, porém era um lugar de conforto. Ali era a zona de conforto que os apóstolos, os discípulos estavam. E Jesus então decidiu encontrá-los caminhando sobre as águas. A princípio eles ficaram com medo, e com muito medo. Por quê? Porque havia naquela época uma lenda de que um fantasma aparecia no Mar da Galileia. E lá no Mar da Galileia, quando um barqueiro avistava esse fantasma, aquele barquinho afundava e as pessoas morriam. Essa era uma lenda que existia. Então, obviamente, se o barco estava balançando, se estava chovendo, trovejando, as ondas do Mar da Galileia estavam subindo muito alta, e eles veem uma pessoa andando em cima das águas, automaticamente eles pensaram: bom, agora é o fantasma da lenda e nós vamos morrer aqui. Então eles estavam, ainda que dentro de um lugar confortável, dentro de uma zona de conforto, ainda que eles não estavam afundando, afogando, eles estavam guardados no barquinho, mas estavam morrendo de medo. E Jesus então, quando vem caminhando, percebe que o coração deles está atemorizado e diz: não temam, sou eu. Sabe, irmãos, o medo faz a gente paralisar. Muitas coisas na vida que a gente poderia fazer e a gente não faz por causa do medo. Muitos de vocês aqui poderiam ser pessoas muito prósperas, mas o medo de arriscar, o medo de fracassar, o medo de aventurar, o medo de enfrentar faz com que você recue e fique do jeito que você está. Ainda que guardado, ainda que na zona de conforto, mas debaixo de tempestade, debaixo de medo de fantasma, debaixo de medo de morrer.
O medo impossibilita as pessoas a avançarem. O medo impossibilita o milagre acontecer, porque o medo também é uma falta de fé. E há um ensinamento muito profundo em torno dessa ordem de Jesus, do pedido de Pedro e da ordem de Jesus. Olha, Pedro experimentou algo que a ciência não explica. A ciência nunca vai explicar como que uma pessoa anda sobre as águas. E aquilo ali só aconteceu quando o apóstolo Pedro, no meio da tempestade, acreditou que poderia acontecer um milagre. E porque ele viu que era Jesus. Jesus disse: sou eu, não tenha medo, pode vir. Então, quando Jesus está dizendo para o Pedro: não tenha medo, pode vir, que você vai andar nas águas como eu estou andando, essa é uma palavra que ele está dizendo para um discípulo. E quem aqui é discípulo de Cristo? Algum discípulo de Cristo aqui? Então é para você que ele está falando. Não tenha medo, acredite. Se você acreditar, você vai passar por cima da lei da física, da lei da ciência, coisas que vão acontecer na tua vida que não terão explicação, somente através da fé, através de acreditar que Deus é o dono do milagre. Aqueles que vencem na vida são aqueles que têm coragem. Os covardes não vencem na vida. Os covardes vão sempre ficar na sua zona de conforto. Os covardes vão sempre ficar esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Mas os corajosos, os que têm fé, os que acreditam, eles são aqueles que falam: olha, então já que é assim, me autoriza a andar. Faça com que eu saia daqui dessa tempestade e pise na água e ande como o Senhor está pisando. E olha que Jesus disse: então vem. Deus está disposto a levar você a um outro nível, a caminhar com você em um outro tempo, em outra coisa que você, aos olhos humanos, jamais acreditaria que viesse a acontecer. Existem muitos profissionais que precisam de ajuda. Existem muitas pessoas que têm uma grande capacidade que dependem de ajuda. Sabe por quê? Porque tem medo. O medo impossibilita essa pessoa de evoluir. Tem muitas igrejas que não crescem porque têm medo, porque estão na sua zona de conforto. O barco era um lugar seguro. É muito bom estar em quatro paredes. É muito bom vir aos cultos no domingo só de manhã e depois só voltar domingo que vem. Isso é muito legal. Mas ninguém vai andar nas águas se manter desse jeito. Você nunca vai avançar se você for um excelente profissional, mas não tiver coragem de entrar no sobrenatural, de acreditar na palavra: vem, desce do barco e vem andar nas águas, para você conhecer coisas excelentes que teus olhos nunca viram. Então nós só vamos chegar a algum lugar quando nós utilizarmos a nossa fé e acreditarmos que Deus está mandando: vai, vem, desce do barco. Os discípulos ali representam a igreja. Os discípulos ali representam você. O discípulo representa a mim, eu sou aquele discípulo. Eu preciso sair do meu barco na hora dessa luta, dessa chuva. Ao invés de eu ficar com medo do fantasma, ao invés de ficar com medo... E quantos fantasmas nos surgem na nossa vida? Os fantasmas que são criados pela nossa imaginação, pela nossa incredulidade, pela nossa dúvida, os fantasmas que são criados pelas percepções que nós ouvimos dos outros. Muitas vezes você está animado, está com fé, está com coragem e está disposto a fazer alguma coisa, pintou uma ideia boa na cabeça, uma ideia que parece que é tão difícil, aí alguém fala: olha, não dá certo por isso. Aí você agarra nessa percepção e vai voltar para dentro do barco e vai esperar a tempestade passar por conta própria. Então a gente aprende aqui que Jesus, ele leva a Pedro a experimentar uma coisa sobrenatural. Quantos aqui gostariam de experimentar ter uma experiência sobrenatural em alguma área da tua vida? Quantos aqui, por favor? Por favor, diga eu. Então eu quero que você pegue essa palavra, eu quero que você ouça essa palavra e leve ela para a sua vida.
Irmãos, nós temos que sair do nível da normalidade. Então a primeira coisa, diga comigo, eu preciso sair do nível da normalidade. Diga bem forte, eu quero ouvir, vai. Eu preciso. A segunda coisa é, eu preciso acreditar que eu posso caminhar sobre as águas. Diga comigo, diz, vamos lá. Eu preciso. E por último, eu quero que você repita: eu acredito que o Senhor é quem está me mandando experimentar esse milagre novo na minha vida. Diga isso: eu creio que é Jesus que está mandando eu experimentar este milagre novo na minha vida. Pedro só andou porque ele foi ousado. Se você não for ousado, as coisas mais absurdas que aconteceram no mundo foram as coisas que deram mais certo. Um dia um homem andando no mato, a calça dele ficou com duas sementezinhas de um mato, e ele foi e começou a tirar aquele monte de semente, e aí ele viu que aquelas sementezinhas, elas tinham um ganchinho, elas ficavam se agarrando. Uma semente agarrava na outra. Eu não sei se você já andou no mato e suas pernas, calça, saia ficou cheia daquela sementinha. Aí o que ele fez? Ele acreditou que ele poderia fazer alguma coisa com aquilo. Aí ele inventou um negócio que todo mundo disse que ele era maluco. Naquela época só tinha costura, ô Samuel. As pessoas só costuravam a roupa com a linha. Ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou inventar um negócio que cola um no outro. Ele inventou um negócio chamado velcro. O véu que ele inventou de uma roupa dele, uma coisa absurda. Quantas pessoas disseram: você está maluco? Você está louco? Onde vai colar uma roupa na outra? Vou colar uma roupa na outra. Eu vou botar um negócio que vai esperar o outro e vai colar. Eu vou colar bolsa, eu vou colar malas, eu vou colar calça, eu vou colar tênis, eu vou colar sapato. Se tornou um dos homens mais ricos. Aquela ideia deu certo. Mas ele não teve medo de andar nas águas. Ele acreditou. Então tenha coragem. E aqui eu quero trazer para você que Deus, ele tem um plano maravilhoso para que a gente experimente os milagres. Os milagres, existe um plano bíblico. Você sabe qual é o maior milagre? Você sabe por que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho? Você sabe? Por que Jesus não começou ressuscitando Lázaro? Por que Jesus não começou curando os leprosos? Por que Jesus não começou abrindo os olhos do cego Bartimeu? Por que Jesus começou o seu primeiro milagre fazendo com que transformasse a água em vinho em Caná da Galileia? Capítulo 2 do Evangelho de João. Porque a transformação é o maior milagre que pode acontecer. E eu falo isso para você baseado na Bíblia. Por exemplo, Lázaro foi ressuscitado? Foi ou não foi? Quantos dias Lázaro estava morto e sepultado? Quanto? Ele cheirava bem ou cheirava mal? Tinha uma pedra lá? Jesus ressuscitou? Mas ele morreu de novo. Ele está onde? Se ele não morreu, ele está onde? Eu quero falar com ele. Cadê Lázaro? Morreu. Jesus pode curar o cego, mas depois o cego morre. Jesus pode curar o leproso, mas o leproso depois morre. Jesus pode ressuscitar uma pessoa, mas depois ele morre. Mas quando Jesus transforma o homem, ele vive eternamente. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Jesus essa noite, essa manhã? O maior milagre que Deus faz na sociedade é a transformação. É a transformação do homem carnal, do homem pecador, para o homem espiritual, para o homem salvo. Existem milhares de pessoas agora indo para o inferno. Pessoas que vivem na pecaminosidade, pessoas que vivem com a vida errada. E aí nós vamos pela Bíblia conhecer o plano de Deus. E eu quero falar para vocês, quando Deus quis plantar a humanidade
Quando Deus começou arquitetou o seu plano, Ele começou todo o seu projeto através de uma família. Diga, Deus começou através de uma família. Diga isso para mim, diga. Era um casal, o nome dele era Adão e o nome dela era Eva. Através daquela família, Deus começou todo o seu plano, todo o seu projeto. Aquela família, na casa deles, era uma casa muito boa. A casa deles, inclusive, no próxima quarta-feira vai sair aquela pregação do canal sobre o lar, o Gênesis lá no Éden, né? O local, né, onde a família habita. Fala sobre os rios Pison, rio Gion, rio Tigre, rio Eufrates. Na próxima quarta no canal vai sair esse sermão lá. Quem não viu, por favor, assista que você vai gostar. É muito interessante. Aí o que aconteceu? Aconteceu que essa família acabou se corrompendo. Aí Deus resolveu chamar um homem. Esse homem chamava-se Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão aqui no capítulo 12 do Gênesis, por favor, versículo 3. Deus falando para Abraão. Vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 12. Olha só, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerão o nome, e tu serás uma bênção. Olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que... Agora bem forte, diz: em ti serão benditas todas as... Ele falou reino? Ele falou reino? Ele falou pessoas? Ele falou família. Ele começa com a família, aquela família se perde. Ele agora levanta Abraão e fala para Abraão que ele, através da descendência que é Israel, a intenção de Deus é que a nação judaica israelita se tornasse uma bênção para todas as famílias da terra. E se você continuar vendo, a Bíblia fala que a igreja é uma grande família. A igreja é uma grande família. Jesus começa nas casas. Ele tinha uma estratégia. Ele morava na casa de Pedro. Quando ele estava na Galileia, Jesus morava na casa de Pedro. Quando ele estava na Judéia, ele ficava na casa de Lázaro. Uma vez Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha um lugar certo para ele ficar, mas ele ficava nas casas. E Jesus entrou mais ou menos em umas 20 casas que a Bíblia fala. Em todas as casas que Jesus entrava, aconteciam coisas diferentes. O que aconteceu na casa de Zaqueu? Quem sabe? Jesus levou o que na casa de Zaqueu? Salvação. E na casa de Pedro, da sogra de Pedro, o que Jesus levou? Cura. E na casa de Jairo, o que Jesus levou na casa de Jairo? Ressurreição. E na casa de Lázaro, com Maria e com Marta, Jesus levou o quê? O que Jesus levou? A palavra. Ele dizia: Marta, Marta, tu está muito nervosa, angustiada, olha o que Maria está fazendo. Então, onde Jesus passou, as casas que Jesus passou, ele fez uma obra. Então observa que Deus começou através de Adão e Eva, depois disse para Abraão que faria dele uma bênção, e dele seriam benditas todas as famílias da terra, porque o Salvador viria de Israel. E agora aqui a gente está vendo que Jesus não tinha casa, ele morou em Cafarnaum, mas Jesus ficava na casa de Pedro, e depois ele ficou na casa de Lázaro. E quando ele começa a evangelizar, ele começa a formar os discípulos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção aqui. Jesus não veio fazer aglomeração de pessoas. Jesus não veio arrebanhar toda Jerusalém. Jesus não veio fazer isso.
O tempo que Jesus andou na terra, ele não andava aglomerando as pessoas, falando, me encontra domingo 7 horas da noite aqui, e me encontra quinta-feira 7 horas da noite, e traga todo mundo para cá, traga seus visitantes, quem mora na Judéia mora aqui, quem mora na Galileia desce lá da Galileia, quem mora aqui nos países vizinhos vem para cá, que todo domingo eu vou... Não! Jesus não veio fazer aglomeração, de um ajuntamento. Jesus veio formar discípulos. E foi exatamente o que ele fez. Ele sozinho saiu no mar da Galileia e começou a juntar discípulos. Ele juntou 12 discípulos. E depois desses 12, passa a ser 70 discípulos. No capítulo 10 de Mateus, ele manda os 12 saírem. Mas olha o que ele fala lá no livro de Lucas. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 10, por favor. Agora Jesus ele quer plantar a igreja. E por onde que Jesus começa? Deus começou por Adão. Deus falou que Abraão seria uma bênção para as famílias da terra. E olha aqui no capítulo 10, no versículo 7 de Lucas, olha o que Jesus fala. Ele está falando antes, vamos ver aí versículo 5, por favor, Dani. Ao entrares numa casa, aqui Jesus está mandando os 70 discípulos de 2 em 2, então foram 45 casas. Ele fala para eles irem nas casas e permanecer e pregar lá. Olha o que ele diz, olha, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Verso 7. Digam comigo, permanecei. Não, agora eu quero que você fale mais forte, um pouquinho mais. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Permanecei, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Segura aí. Qual foi a estratégia de Jesus? Deus fez Adão e Eva, depois levantou Israel para abençoar as famílias da terra com o Messias. Agora Jesus vem, ao invés dele aglomerar as pessoas, ele chama seus discípulos, e na hora que ele vê que os discípulos estão bonzinhos para começar, aí tinha 1 ano e meio de discipulado, eles eram crentes de 1 ano de fé, 1 ano e meio de fé, tá? Eles não tinham 3 anos, nem 10 anos, nem 20 anos de evangelho, eles só tinham 1 ano e meio. Aí Jesus pega o discípulo e fala, vocês vão agora entrar nas casas, mas quando vocês chegarem numa casa, permanecei. Dá um tempo nessa casa, fica lá. Por que será que Jesus mandou esse povo ficar na casa? Por que mandou permanecer? Porque a partir da família ele queria começar a igreja. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido direito. A partir da família ele quis começar a igreja. E o que é a igreja? É um grupo de pessoas formado de famílias. Quantas pessoas têm parentes aqui na igreja? Levanta a mão. Irmão, irmã, tio, marido, mulher, todos nós. Porque a igreja, ele parte do ponto, a igreja nasce na casa, na família. É a partir daí que Deus começa a formar a igreja. Então ele manda permanecer lá. Sabe por quê? Porque é na família, na casa, a gente forma discípulos. Porque a gente ser crente aqui no templo, domingo de manhã ou domingo à noite, é muito fácil. Você nem fala nada. Você só vem aqui e fala o que eu pedi para você repetir, ou você diz um máximo, um glória a Deus, aleluia, e vai embora. E a sua vida agora é você e Deus. Aí domingo de você está de volta aqui. Isso é muito difícil de fazer discípulos assim. E Jesus sabia disso. Por isso que ele mandou os seus apóstolos ficarem na casa, para ensinar a eles o dia a dia, ensinar a eles todas as coisas. Ali ele ensinar sobre o casamento dos dois, a salvação, a vida eterna, a formação dos seus filhos. Fica na casa ensinando, vai lá e ensina, vai lá e ensina, e vai lá e ensina. Aí os discípulos fizeram isso. Os discípulos ficaram ali ensinando, falando do amor de Deus,
mostrando para eles o que eles tinham que fazer, e de repente Jesus morre, é ressuscitado, e Jesus ressuscita, vai embora, aí vem sobre a igreja o Espírito Santo. Aonde eles estavam quando desceu o Espírito Santo? Numa casa. Cenáculo era uma laje que existia na casa de Maria, mãe de João Marco, numa esquina de Jerusalém. 120 crentes estavam ali e de repente veio o Espírito Santo. Olha lá em Atos capítulo 5, lá no finalzinho, por favor. Aí sabe o que aconteceu depois que o Espírito Santo de Deus caiu sobre aquela igreja? Diz assim, olha, é Atos dos Apóstolos capítulo 5, por favor. Versículo 42. E todos os dias, leia comigo, irmão, me ajuda aí, vai. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então aqui observe que o Espírito Santo faz uma obra aqui. O grande milagre da igreja é ganhar vidas, é transformar vidas. Ah, pastor, que transforma é o Espírito Santo, mas a igreja tem o seu papel. Igreja de célula é isso. A célula não existe somente por crescimento, é uma motivação errada. Aquela célula que multiplica porque o pastor está mandando multiplicar, aquela célula que está trabalhando porque tem que ter crescimento, é uma motivação errada. Sabe por que a célula existe? Para formar discípulos. E nós temos muitos irmãos que não estão em células, que não estão nem aí para as células, que dão os ombros para as células. Conhece o processo, sabe o que é uma célula, sabe o porquê existe, mas dão ombros. Então, aqui a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus atuava nas casas. E essa motivação que aquela igreja tinha é a mesma motivação que as maiores igrejas do planeta têm. Nós vamos formar discípulos. Jesus disse assim: ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou você formar discípulo. Ah, pastor, eu tenho que sair por aí para ganhar algo, eu vou entregar um folheto na rua, eu vou botar um folheto na portinha da casa da pessoa, naquele limpador do carro, eu vou comprar um folheto, carimbar e colocar. Isso não vai fazer discípulo. Ele vai ler o texto, vai achar legal alguma coisa, mas aquilo não é suficiente. As pessoas precisam ser cuidadas. Os maiores ensinamentos de Jesus que ele deu foi quando ele disse, conversou com uma pessoa. O que ele falou com a mulher samaritana? Quem estava lá? Só ele e ela. Ele disse para ela que os Deus busca adoradores que o adorem em espírito e é verdade. Ele pregou para Nicodemos, só os dois no escuro. E ele falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, a mulher Cirofenícia, quando Jesus estava sozinho, foram os seus maiores ensinamentos. Jesus ensinou para Pedro, Jesus ensinou para o João, e ele ensinava. Então, você fazer discípulo é assim, olha, é conversar com a pessoa. E na célula você conversa. Sabe por quê? Aqui na igreja, se um irmão tiver de mal com o outro, o que ele faz? Um senta aqui, o outro senta lá atrás. Ele já chega procurando o irmão adverso. Cadê ele? Está lá na frente, então eu vou ficar aqui atrás. Aí ele está no meio, eu vou ficar aqui na porta. Se ele vir para cá, eu corro para lá. Eu não vou falar com ele. Isso acontece no culto de celebração. Mas lá na célula, a gente tem que sentar pertinho do outro. É lá que a gente cresce. É lá que a gente enfrenta nossos demônios. Nossos não, os demônios que tentam tomar conta da nossa vida. É na célula que você trata. Olha, observa que tem célula que na hora da lição, alguém interrompe a lição e começa a colocar a sua vida na mesa. É assim ou não é? Então o líder se cala. O líder se cala e fala para os outros. Depois você fala.
Você pode falar, minha irmã. Ali ela fala, ali ela chora. Aí ela conta um episódio que aconteceu na vida dela. Ali ela abre o coração. Aí o que a célula faz? A célula abraça. Aqui no culto não acontece isso. Vocês estão educadamente me escutando aí, ouvindo o que eu estou falando. E vocês vão sair daqui, receber uma oração, vão embora e não vão abrir sua vida para ninguém, não vão conversar com ninguém. Vocês só vão embora. E vão semana que vem começar a vida de novo, domingo de novo. Mas lá na célula você vai sentar, lá na célula você vai falar, lá na célula você vai ser abraçado, lá na célula você vai abraçar, lá na célula você vai sentar para comer, lá na célula você vai ver que o outro está doente, lá na célula você vai ver que o outro está desempregado. É lá que você sabe, é lá que você cresce, é lá que você vira obreiro, é lá que você vira líder, é lá que você vira supervisor, é lá que você vira pastor de célula, é lidando com o rebanho. Jesus não veio fazer aglomeração de discípulos, Jesus veio fazer discípulos. Ele não veio aglomerar a multidão, ele veio fazer discípulos. Ele fez 12 discípulos, que viraram 70, e depois 500, e depois 5.000, e depois uma multidão, e agora é a maior família que sobre a face da terra é o cristianismo. Quem sabia disso? Sabe como é que ele começou? Sozinho nas casas. Então nós precisamos ter esse entendimento para poder avançarmos. E eu quero entrar aqui na última parte e dizer para você que é muito difícil você sair de casa na semana para ir numa célula. E a maioria das pessoas que não vão na célula porque tem preguiça de sair de casa. Ainda mais nesse frio, dá uma preguiça danada. Mas hoje tem célula, misericórdia. Hoje não tem, não é para ter célula. Ô, você vai arrumar para a célula? A célula, ai. Não vai. Fica improdutivo em casa. Pega esse talento que Jesus te deu e enterra. Vem de semana em semana e quando você falta fica 15 dias e fica improdutível. Estéril. Inerte, paralisado, doente, morto. Membro. O membro vem para receber, o discípulo vem para dar. O membro quer ser visitado, o discípulo visita. O membro quer ser bajulado, o discípulo fala a verdade. Você quer ser o quê? Membro ou discípulo? Então é muito difícil as pessoas saírem de suas casas e ir para a célula. E muitos porque não entenderam a visão. Muitos porque não compreenderam que é dessa forma que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. E eu quero só falar duas coisas aqui para a gente fechar. Primeira coisa, a célula tem problemas? Tem. Tem aqueles que não querem levar o lanche. Mas quando chega lá, mas come tudo que tem na célula. Tem aqueles que falam, semana passada eu trouxe bolo e essa semana eu trouxe essas bolachas de R$1,99. Tem ou não tem? Tem uns que vão para a célula que não querem fazer nada. Eles não querem, não sei nem o que estão fazendo lá. Porque a célula é um lugar de trabalho. É um lugar de ganhar alma. Olha só quantas células. Olha só, as células estão passando aí nas minhas costas. Aí. A célula tem problemas. Tem problema às vezes com o líder, tem problema às vezes com o anfitrião. É aquele anfitrião que marca o dia da célula, depois ele vai e sai, a casa está fechada. Isso já aconteceu, hoje não acontece mais. Mas sabe como é que a gente resolve os problemas da célula? Lá na célula com 3 coisas. E aí eu termino. São 3 coisas que a gente faz na célula. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A minha célula só está vendo nós 5 durante
60 dias, a nossa célula não está crescendo. Então o que a gente faz? A gente fecha? Não. A célula, ela é também para evangelizar. A célula precisa sair para evangelizar, convidar os vizinhos, cuidar das pessoas, trazer as pessoas. Sim, mas tem 3 coisas que a célula desenvolve na vida do crente da igreja. A primeira coisa é o pastorado. Através da célula eu sei o que está acontecendo com aqueles irmãos. O líder da célula tem um supervisor. O supervisor tem o pastor. Então a célula, o líder fala: Paulo, estou com problema na célula. Fulano está assim, está difícil, está doente, fraquejou na fé. E o supervisor tem o seu pastor. Então é fácil de você pastorear a igreja com as células. Fica mais fácil. Por isso que as igrejas em células são as maiores. Essas igrejas que ficam dividindo aí, dividindo, é porque elas não formam discípulos. Por isso que elas dividem. Aí fecha aqui, abre outra ali, divide aqui, porque são igrejas que não querem trabalhar assim. Então a primeira coisa, a célula serve para pastorear. A segunda coisa, a célula serve para cuidar. Então o que acontece? Quando a gente sabe que na célula tem uma família desempregada, o líder já faz contato com a diaconia e fala: eu preciso levar 2 cestas básicas para a minha célula para socorrer 2 famílias que estão lá. É para isso que tem a cesta básica. Aí o líder vem, retira com a diaconia, é feita uma documentação ali embaixo. E essa cesta vai embora e auxilia aquela família lá. Então é o cuidado. Uma visita no hospital, é o aniversário daquela pessoa. E por último, na célula a gente trabalha o arrependimento e o perdão. Agora nós estamos estudando, nós estamos na estação do cuidado. Nós estamos falando sobre o arrependimento. Então observe que na célula você trabalha o arrependimento. Então essa igreja que foi convidada para sair do barco e andar nas águas, precisa entender a visão de Deus. Nós precisamos compreender a visão de Deus. Nós precisamos procurar uma célula. Nós precisamos estar em célula, porque é assim que a igreja funciona, nas casas e no templo. Existem 2 asas. Mas eu faço parte do louvor aqui no domingo. Ok, então na quarta-feira vai na célula. Multiplica. Pastor, minha célula tem muita gente e não multiplica. Por que será? Eu faço essa pergunta para vocês. Por que será que uma célula que está cheia não multiplica? Alguém sabe? Pastor, por que a célula tem 40 pessoas e não consigo multiplicar? Eu vou explicar para você. É porque a célula não está formando discípulos. Ela está aglomerando pessoas. Porque o próprio discípulo, por ele mesmo, não aceita essa condição. Quando uma pessoa entende a visão discipular, de ir, portanto, fazer discípulo e ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele fica inquieto, ele fala para o seu líder: precisamos multiplicar, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas não tem casa, tem casas, vamos trabalhar, achar casa, vamos multiplicar essa célula. O discípulo faz isso, os discípulos fazem isso. Uma célula que tem lá 40, 50, 60, um rebanhão de célula que tem 100 pessoas, não tem ali um grupo de discípulos. Porque os discípulos, irmãos, depois que Jesus morreu, cada um foi para uma direção, eles abriram igrejas onde eles iam. João, na Ásia, aos que estão na Ásia, aos que estão... Começa a falar da cidade. Algumas cartas foram escritas para as igrejas que estavam nas casas. Então uma célula que não multiplica é porque não está sendo formado discípulo nela. Está fazendo ali só um ajuntamento de pessoas. Então nós precisamos despertar essa visão celular. Nós estamos aí com 6 células apenas. Já tivemos 20 células aqui no passado. Se eu não me engano, chegamos até 24 células em uma época. Aí veio a pandemia, aí veio a tempestade, aí nós entramos para dentro do barco, aí veio o fantasma da Covid, aí veio o fantasma do fica em casa, aí veio o fantasma da morte,
Aí veio o fantasma, é assim mesmo, vamos ficar assim mesmo. Aí veio a desculpa de que eu não posso ir na casa por causa da Covid, eu não posso abrir a casa por causa do Covid, eu não posso ir para a célula por causa do Covid. São os fantasmas, porque senão eu vou morrer, porque tem um fantasma, porque eu vi um fantasma. Mas hoje Jesus está falando para a igreja missionária de Limeira: sai desse barco, vem para as águas, vem caminhar, vem vencer a ciência, esse processo físico de andar em cima, vem viver o sobrenatural. Se você quer ver uma igreja, a igreja crescer através da tua vida, entre numa célula, abra a sua casa, participe, encha a paciência do seu líder, fala: eu sou da sua célula, eu quero multiplicação. Ah, mas não tem casa, eu abro a minha casa. As primeiras pessoas que serão beneficiadas serão a sua própria família. É aquele marido seu que não vem para a igreja, é aquele amigo seu que trabalha com você, que está indo para o inferno, que você pode falar: vamos na minha